Bom dia, meu nome é Beatriz Anselmo Olinto, a Prof. Bia, para quem já me conhece, e essa videoaula é a videoaula de abertura da disciplina Teoria da História 2 para o ano letivo de 2021, começando agora, início de julho de 2021. Bom, o que nós vamos fazer esse ano que começa agora em julho e vai até abril de 2022? Nós vamos discutir as principais perspectivas historiográficas, ou seja, as principais perspectivas de como se escreve a história, como se escreve o conhecimento, se produz e se escreve o conhecimento histórico, ou seja, como a gente exerce o nosso ofício, e quais os debates sobre esse ofício que permearam o século XX e o início do século XXI, no qual estamos. Motivados pela pandemia de Covid-19, vamos iniciar essa disciplina ainda de forma remota. Como vocês já puderam perceber no Moodle, eu sempre colocarei semanalmente as atividades que devem ser feitas, né, explicando o que nós vamos discutir aquela semana, qual o texto base, e uma videoaula ou então um podcast ou algum outro vídeo sobre a temática extraído do YouTube. Toda semana, no horário normal da nossa aula, ou seja, para a turma da manhã às 8h20 de terça-feira, para a turma da noite às 10 para as 7, 10 para as 19 horas, né? 18h50 das terças-feiras, nós nos encontraremos num Meet síncrono. Eu vou postar o link do Meet, do Google Meet, síncrono, sempre no Moodle e no nosso grupo de WhatsApp. De preferência, entrem pelo Moodle, porque quando a gente entra pelo Moodle nas coisas, fica registrado na plataforma e ao final do semestre eu imprimo o relatório e aparece que vocês acessaram por lá. Então eu recomendo de preferência o Moodle, mas eu mando sempre no WhatsApp também para a gente ter uma cópia de segurança do link, às vezes é mais fácil, né? O que a gente vai fazer no Meet? A ideia, eu vou explicar isso no nosso Meet de terça-feira, a ideia é que vocês leiam o texto, assistam a videoaula e aí venham para o Meet para a gente tirar dúvidas. Porque não é didaticamente correto a gente ficar às 4 horas aula da nossa disciplina de forma síncrona pela tela. Isso mata vocês e me mata também, porque não é a mesma coisa que uma aula presencial. Então, eu gosto de deixar o encontro do Meet para a gente conversar sobre o conteúdo, para a gente tirar dúvidas. Então, sempre vai ter uma videoaula, onde eu explico o texto, explico a discussão postada no Meet, e aí depois vocês assistem essa videoaula e aí a gente vai para a reunião no Meet. Para agilizar essas próximas 2 semanas, eu já postei 2 textos lá. Vocês vão ver, eu vou postar essa videoaula e já vão estar lá. Um artigo que saiu agora em janeiro de 2021 na revista Arte e Cultura da Federal de Uberlândia. A gente lerá outros artigos dessa revista, eu gosto muito. Nossas palavras e as deles, o ofício do historiador na atualidade. Vamos iniciar com esse artigo, é um artigo do Carlo Ginzburg, né, importante historiador italiano contemporâneo. É um artigo novo em que ele reflete, né, sobre o ofício de historiador, trazendo a discussão a partir de um livro, dialogando, né, com um livro clássico escrito pelo Marc Bloch quando ele estava preso no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, o Apologia da História, ou Ofício do Historiador, vocês podem perceber, ele vai partir desse diálogo com o Bloch. Eu espero, né, se tudo deu certo, que vocês já leram a Apologia da História, o Ofício do Historiador, e Introdução aos Estudos Históricos. Normalmente é ali que se lê. Se não leram, baixar o PDF e já começar a ler, porque nós vamos discutir as ideias deles, desse livro, à luz das reflexões na atualidade de Ginzburg, nas próximas aulas, tá bom? Então, semana que vem a gente vai estar discutindo só isso. É um livro que o Marc Bloch escreveu no campo de concentração, entre um dia de trabalho forçado e outro, e um pouco antes de ser morto, em pequenos pedaços de papel, a lápis, sem poder consultar nenhum livro, só de cabeça. Então, gente, a gente consegue ler um livro curto, né, num final de semana, tá bom?
Então, quem não leu, leia. Quem já leu, olhe o fichamento, certo? Que você fez do livro. Ah, eu não fiz fichamento, professor. Então, a partir de agora, vocês vão começar a fichar tudo que vocês lerem. Que modelo de fichamento? O fichamento de citação. Como é um fichamento de citação? Vou explicar isso no Meet de amanhã, mas eu já gosto de deixar gravado. É só consultar as regras da BNT sobre o fichamento de citação, mas o fichamento de citação, ele é feito à mão, no nosso caso aqui da disciplina. Claro que para vocês, na profissão de vocês, vocês vão fazer digital no computador de vocês. Para a disciplina, vocês vão fazer à mão. Por quê? Porque eu tenho a esperança que a gente vai voltar presencial lá no início do ano que vem. Lá por janeiro, a gente, quem sabe, vocês vão estar vacinados e a pandemia controlada e a gente volta presencial. Quando voltar presencial, vocês vão poder usar o fichamento de citação que vocês tiverem feito como material de consulta na prova, tá bom? Então, por isso que eu recomendo que vocês, tudo que vocês forem lendo, vocês já façam a citação. Olha, como é que é o fichamento de citação? Vejam, essa aluna, que me deixou de exemplo, comprou vários fichas, né, na papelaria e mandou encadernar e botar uma capinha. Na primeira página, aqui na primeira ficha, ela colocou todos os textos, deixa eu ver se vocês enxergam. Não enxergo, não é muito claridade. Ela colocou referência a todos os textos que tem nesse bloquinho de fichamento. Claro que vocês não precisam fazer isso, que ninguém está nadando em dinheiro. Vocês podem arrancar a folha do caderno, dividir ao meio, que ela vira uma fichinha igual a essas aqui. Bom, essas fichas são pautadas, como vocês viram. E como você faz? Aqui em cima você bota a referência bibliográfica do texto que você vai fichar. Desculpa. Espero que não seja Covid, só tosse. Do texto que você vai fichar. Aí, depois, você faz o bom e velho recorta e cola manual. Ou seja, você lê o texto, foi marcando o que era importante, sublinhando as passagens mais importantes. Aí, agora, você pega, bota página 62, abre aspas e recorta só a frase que é essencial. Fecha aspas, ponto. Aí na 63, na 64 não tem nada importante, você pula direto para 65. Abre aspas, copia a frase importante, fecha. Só que você não pode botar os teus comentários. O fichamento de citação não é um fichamento de resumo, ele é um fichamento de citação, ou seja, você só recorta as partes importantes do texto que você leu, deixando nas palavras do autor. Se você pulou um pedaço, no meio do parágrafo, você bota parênteses, 3 pontinhos, para ter a ideia de que você cortou um pedaço daquela obra e depois, se você precisar achar, é só você ir no texto e ver o que dizia ali. Importante é a referência nas normas da BNT acima. E outra coisa que é importante é que ele vira de ponta cabeça. Reparem, tá? A folha de trás, ó, ela fica inverso. Quando você abre as duas assim, fica um tamanho ofício, tá? Um A4. Por quê? Porque ele é para consultar na prova, então você tem que contar que você tem pouco espaço. Se você fizer igual a um caderno ou num caderno, não cabe na mesa de vocês para fazer a prova, tá? É manual e para você poder usar na prova, porque eu passo, quando a prova for presencial, conferindo se é a mesma letra da prova, para evitar a indústria de venda de fichamentos por outras pessoas, porque a minha ideia é que vocês leiam e copiem, registrem as partes importantes do texto, ou seja, leiam com bastante atenção. Depois, claro, na profissão vocês vão fazer no computador. Mas e por que é importante o fichamento de citação? Porque é um recurso importante para o futuro de vocês quando estiverem preparando uma aula de história, preparando um artigo, preparando uma dissertação, uma tese. Toda fonte, todo livro que você vai lendo, você vai fazendo esse fichamento de citação e depois, na hora de escrever a tua obra, você só vai puxando, né, das fontes, da teoria e costurando com a tua análise tudo isso, tá? Então é um recurso muito recorrente na produção do conhecimento histórico e é importante que vocês tenham isso. Quem já foi aluno da Nelly sabe já que são as mesmas regras do fichamento da Nelly, que são as regras do fichamento de citação. Bom, então vamos continuar, né? Já falei para vocês do texto da aula da semana que vem, que vai ser o nosso amigo Ginsburg, dialogando com o Bloch.
né? Já falamos disso. Então, o Ginsburg já está no Moodle. O Block, eu acho que vocês já devem ter. Se não tiverem, vocês me avisem amanhã no Meet, que eu acho um PDF e posto para vocês também. Mas eu espero que vocês tenham lido, porque eu não vou passar ali com atenção, vou passar só as ideias gerais. Tenham lido em Introdução aos Estudos Históricos. E aí está ainda nessa primeira semana o segundo texto da disciplina, o Desafios da Historiografia no Século XXI, do George Eggers, recém-falecido George Eggers, né? Faleceu agora em novembro de 2020. Que ele faz, é um texto de 2007, que ele faz um apanhado das tendências que se tinham para a escrita da história para o século XXI, naquela primeira década do século XXI, que se confirmaram. Então, eu faço uma leitura com vocês desse texto e a gente dá uma atualizada dele. Por que esses dois textos? O do Ginsburg, para a primeira semana, para a gente pensar o que a gente já sabe sobre a nossa profissão, o que a gente já sabe sobre a importância da reflexão teórica na profissão do historiador, na produção do conhecimento histórico. E na segunda semana, se a gente consegue mapear o nosso presente. Quer dizer, a partir do Eggers, como é escrever história hoje, 2020 e 2021, né? Nesse momento de pandemia. Como é escrever história hoje, quais são as principais tendências. E nós vamos partir aí, então, desse primeiro mapeamento da onde vocês estão falando. Né? O que vocês já sabem, quais as reflexões que vocês já conhecem sobre teoria da história. Depois, onde está a reflexão de teoria da história hoje, 2021? Né? Então, é o Ginsburg dialogando com o Bloch e depois o George Eggers fazendo esse mapeamento. Só depois que a gente tiver esse presente bem definido, delimitado e problematizado, é que nós vamos voltar para o final do século XIX, né? E mapear como que estava a historiografia às vésperas de iniciarmos o século XX. E aí, durante essa disciplina, nós vamos passar todo o século XX, até que nós vamos reencontrar o texto do Eggers, ao início do século XXI, e retomar esses debates, né, das tendências historiográficas nessas primeiras décadas do século XXI. Esse que é o sistema da disciplina. Eu postei no Moodle já o nosso programa. E vocês vão ver que o programa, ele faz isso, né? Vejam, está colocado ali que ela é presencial, né, na nossa modalidade, mas a gente sabe que inicialmente nós vamos iniciar com a modalidade de atividades remotas, né, infelizmente. Qual é a ementa da nossa disciplina? Estudo das diferentes correntes historiográficas e suas referências teórico-metodológicas no século XX e início do XXI. Então é isso, a gente vai mapear as reflexões teóricas das principais correntes historiográficas durante o século XX e XXI. Objetivos: analisar os diferentes paradigmas e conceitos norteadores da produção historiográfica. O que é o paradigma? São as regras para você produzir um conhecimento. Então, a gente vai conhecer ou retomar, que vocês já devem ter visto em Teoria 1 isso, os principais paradigmas norteadores do conhecimento histórico. Também as principais reflexões teórico-metodológicas. Dentro de cada um desses paradigmas, nós temos diferentes grupos que refletem teoricamente de forma diferente sobre o que é história e como se produz. E, consequentemente, pensam de forma diferente a forma de construção, o método de pesquisa e de conhecimento e de ensino do conhecimento histórico. O nosso segundo objetivo é compreender as concepções de história presentes em autores representantes das principais correntes historiográficas do período proposto. Claro que a gente não consegue ler todo mundo, então cada tendência historiográfica a gente tenta ler pelo menos um autor, né, que represente, que seja bem representativo daquela tendência, daquela proposta teórico-metodológica, para vocês conhecerem, né, o resultado, né, dessa perspectiva teórico-metodológica que está sendo estudada. Refletir criticamente acerca da construção do conhecimento histórico. Sempre, é claro, pensando isso, né? Que a história, a nossa característica epistemológica é que a gente está sempre refletindo sobre o que a gente produz. O estatuto frágil do conhecimento histórico faz com que a gente esteja sempre pensando o que nós produzimos, como ser mais rigoroso na construção dessa narrativa verdadeira que é o conhecimento histórico.
né? Então, nós estamos sempre pensando nisso. Quando em história alguém diz que não tem teoria, que não tem reflexão conceitual sobre o que está produzindo, né, que é o fato tal como aconteceu, ele está confessando uma perspectiva teórica, né, sobre a história. Então, quem diz que não tem, já está dizendo que tem uma, né? A gente sabe bem qual é, a gente vai rever isso tudo, né? Essa ideia da neutralidade do passado tal como ocorreu é uma perspectiva teórica também. Do mesmo jeito, a perspectiva cada um conta do jeito que quiser, é tudo ficção, é tudo invenção, né? Vamos rever e ver de outro jeito, e não foi assim que aconteceu, também está confessando uma perspectiva teórica, política, né? Teórico e política, ambas, né? Porque a gente sabe que a narrativa histórica tem um pacto, né, de produzir um conhecimento verdadeiro sobre o passado. Claro, não é uma verdade absoluta, não é a verdade dogmática das religiões, por exemplo, né? É uma verdade científica, uma verdade produzida dentro de um estudo que se conduz cientificamente. Pode não ser uma ciência, como as ciências duras, né? Mas é um conhecimento cientificamente conduzido, né? Como já dizia o nosso amigo Bloch e seu companheiro Febvre, né? Lá no início dos análises. Então, por quê? Porque essa preocupação metodológica e teórica? Exatamente para controlar, né? Para dar esse estatuto de veracidade. Afinal, como diz o Paul Ricoeur, quando você vai comprar um livro de história numa livraria, você está procurando conhecimento verdadeiro. Se você quisesse ficção, você comprava um livro de literatura que normalmente é melhor escrito e mais gostoso de ler, né? Se você vai ler um livro de história, significa que você quer uma verdade, mesmo que não seja tão bem escrito, né? E tão legal e tão divertido quanto a ficção é, e tão envolvente quanto a ficção é. Então, gente, esses são os nossos objetivos, né? O programa, vocês vão ver facilmente, tá ali, ó. A saída da crise dos paradigmas, debates e o ofício do historiador no século XXI. São esses assuntos que a gente vai trabalhar nos próximos 15 dias, nas próximas 2 semanas. Ou seja, o que é que nós estamos pensando que é ser historiador hoje e como que a historiografia saiu da crise dos paradigmas do final do século XX e entrou tão na moda no início do século XXI, né, como um lugar de resistência às narrativas falsas, vamos dizer assim, ao desprezo pelo conhecimento científico que ronda muitos dispositivos aí eletrônicos, né? Esse discurso de que tudo é mentira, tudo é ficção, cada um conta a história do jeito que quiser. Também levou a história de novo a ser o centro da discussão, né? Só vocês pensarem os últimos anos no Brasil, né, como tem o famoso usos e abusos da história, né, que a gente vai discutir, é um dos nossos assuntos, inclusive a gente vai discutir nessa disciplina, tá bom? Então, a história que pensavam, quando eu entrei, eu sempre conto isso, em 89, quando eu entrei na faculdade, o livro mais vendido, não ficção, era o do Francis Fukuyama, O Fim da História. E as pessoas me perguntavam, o que você vai fazer história se a história acabou? Do momento em que você vai fazer história, a história acabou em 89, para o momento usos e abusos da história em 2020, né, a historiografia, ou seja, a escrita da história, a história como um conhecimento verdadeiro sobre o passado, saiu da crise para um momento extremamente frutífero, importante, engajado e como um lugar de resistência do conhecimento científico, né? Mesmo não tendo esse estatuto duro de conhecimento científico, mas como um conhecimento que produz uma verdade rigorosa sobre o passado, certo? Então, estamos na moda, é muito legal estar fazendo história agora. Vocês vão dizer, puxa, professora, legal fazer história agora, que ganha pouco, não tem emprego. A gente vai estudar que são diferentes temporalidades, né? Então, tem coisas que funcionam de um jeito mais longo, mais devagar, né? Não é porque está ruim agora que vai estar ruim para sempre. Bom, depois a gente ter mapeado, como eu disse, a gente vai lá para o final do século XIX, ao ponto 2, uma reflexão historiográfica sobre as funções da história no século XIX. Vamos retomar um pouco o que vocês aprenderam em Teoria 1 e Introdução e deixar
a historiografia pronta para entrar no século XX. E aí, no 3, a gente entra, teorias da história no século XX. Primeiro assunto, vamos dar uma olhada geral nas principais tendências marxistas, né, os caminhos do marxismo e sobre o conceito de história. Vamos ver ali Gramsci, Benjamin, nova esquerda inglesa. Depois nós vamos para o 3.2, História e Ciências Sociais, onde a gente vai discutir a interdisciplinaridade da história com as ciências sociais, que foi a grande tendência da história no século XX. E, claro, a gente está falando aí do grupo de historiadores em torno da revista dos Zanalli, que são o projeto de interdisciplinaridade de maior sucesso dentro da historiografia. No 3.3, História Genealógica, nós vamos dar uma olhadinha como as contribuições do filósofo Michel Foucault nos anos 60, 70 e início dos 80 revolucionaram a perspectiva de como se escreve a história, retomando Nietzsche, né? Retomando Nietzsche e trazendo uma nova metodologia, a arquigenealogia, com a arqueologia do saber e a genealogia do poder, como essas reflexões influenciaram para a gente pensar o que é o conhecimento histórico, como se faz. Logo depois, vamos 3.4, microanálise em história, outro grande momento de renovação da historiografia no século XX, que é a microhistória italiana, né? Vamos voltar para o Ginsburg que a gente iniciou, vamos retomá-lo aí de uma forma mais metodológica, não mais assim só como reflexão sobre o nosso ofício. Fechando isso, nós vamos então nos concentrar na metodologia da história, com a escrita da história, que vamos dizer assim, o passou a régua do Michel Certeau ao final do século XX ali, né? A gente vai dar essa retomada na escrita da história para dizer, bom, então da onde a gente parte para entrar no século XXI com um consenso dentro dos historiadores sobre o que é o seu conhecimento, e aí vamos discutir as temáticas atuais, né? Os rastros, ou seja, os nossos vestígios, o lugar do vestígio, da fonte, né? Do documento, na produção do conhecimento histórico, da memória, que é um rastro, né? Que é fonte para a história, a garantia que algo aconteceu. Os arquivos, como que as fontes, né? Os nossos documentos, os nossos vestígios, as nossas evidências, base da pesquisa historiográfica, os arquivos são históricos, né? Os documentos são monumentos. Ele sobrevive, ele é guardado, ele é arquivado. Esse próprio processo da sobrevivência do documento já é histórico. Então, vamos pensar o arquivo, né, e os procedimentos. Retomar a metodologia da história, então, como nós trabalhamos com isso. Depois, no 4.4, vamos discutir um pouco o que a gente produz com isso, né? A nossa aula de história, seja ela oral, seja ela escrita, seja ela digital. Quer dizer, o historiador tem que estar sempre pronto a dar uma lição de história. Se vai ser numa palestra, na aula, num artigo, numa tese, são adequações de suporte, né? Se vai ser no YouTube, então vamos discutir um pouco isso. Que processo é esse onde a gente compreende, onde a gente explica, onde a gente constrói uma narrativa, né? E no 5, as questões contemporâneas sobre história, memória, esquecimento, testemunho, história oral, né? O lugar de cada um nesse momento, né? O direito de esquecer, né? O direito de esquecer, em contrapartida nesse momento de presentismo, já vou usar o termo, né? Em que o passado é citado o tempo todo, né? A moda vintage, tudo é sempre sendo citado, mas de que forma esse passado é citado, né? Vamos refletir um pouco sobre a temporalidade do nosso presente. Metodologia. Aulas expositivas, discussões e análise de obras historiográficas e artigos especializados, debates em grandes e pequenos grupos, apresentação de seminários, aulas remotas, síncronas e assíncronas. Ali vem mais explicadinho como é que é a metodologia das aulas remotas, né? A avaliação. Provas dissertativas, resenhas individuais ou em pequenos grupos, produção de texto científico, apresentação de seminários em grupos com análise contextual clara, argumentação fundamentada e correto uso da língua portuguesa. Ou seja, as nossas avaliações ou são de escrever ou são de falar, né? Se é de escrever, pode ser uma prova presencial quando voltar ao presencial, pode ser uma resenha, um resumo que vocês vão me mandar via digital, postar no Moodle, e se for de falar, pode ser um seminário presencial na nossa aula ou pode ser um seminário gravado, né, e postado também no Moodle. Logo depois vem a nossa bibliografia. Vejam, primeiro vem a básica, que está em ordem temática, os textos que a gente vai ler,
agora, então é o Ginsburg primeiro, depois o Igers, depois é um capítulo do François Dossi dentro do Jurandir Malerba, depois a gente vai ler o nosso amigo Koselleck, né, Futuro do Passado, 1 ou 2 capítulos dele. Depois a gente vai entrar no marxismo, a gente vai ler o Marx e o Engels, provavelmente ideologia alemã. Ali a gente decide em relação ao que vocês já leram do Marx e do Engels, né? Ano passado a gente leu o capítulo 24 da assim chamada acumulação primitiva de capital, capítulo 24 do Capital, né? Normalmente, se a pessoa não leu ainda, a gente lê ideologia alemã, que é importante, né, para definir o que é o materialismo histórico e dialético. Depois disso, nós vamos para o Gramsci, vamos ler Os Intelectuais da Organização da Cultura, que é um texto que eu gosto muito dele. Depois a gente vai para o Walter Benjamin, sobre o conceito de história. Depois a gente vai para o Thompson, lendo algum capítulo do Costumes em Comum. Passado isso, nós vamos para a História e Ciências Sociais, então vamos ler o pessoal dos Zanalli. Vamos começar com o Jacques Revel, que ele tem um texto ótimo que faz uma geral dos Zanalli, dentro do livro História e Historiografia, Exercícios Críticos. Depois, representante, né, da tendência, vamos ler algum capítulo do Brodel no Escrito sobre a História. Depois vem a Microfísica do Poder, do Foucault, porque a gente vai falar um pouquinho da história genealógica, então vamos ler alguns artiguinhos do Foucault sobre a genealogia da história, a importância disso para a história. Depois a gente vai para a microhistória, né, para a microanálise, vamos de Ginsburg de volta, vamos ler o capítulo Sinais, do Mitos, Emblemas e Sinais, vamos ler um outro artigo dele que saiu nessa mesma revista, na Arte e Cultura, saiu em 2007, o Latitudes, Escravos e a Bíblia, que é um estudo de caso para ver a microhistória funcionando. Depois disso, vamos para o nosso amigo Certeau, ler o capítulo Operação Historiográfica, passar a régua, então, o que é fazer história. E aí depois entram artigos. Ano passado, eu botei o historiador e o falsário, os usos públicos do passado e alguns marcos da cultura histórica contemporânea, né, da Caroline Bauer e do Fernando Nicolazzi. E também botei a Isabel Cortada, a História Fora do Tempo, discutindo memória e esquecimento. Se até lá eu achar um outro artigo legal, pode entrar também, tá? Temos sempre, o tempo inteiro, saindo artigos muito bons sobre essa temática. Agora mesmo saiu um volume da Revista Brasileira de História só sobre notícias falsas, né? E verdade histórica, só dialogando sobre os usos e abusos. Saiu essa semana que eu vi, não sei se tinha saído antes, mas eu vi essa semana, então eu vou ler. Bobei algum artigo dessa revista, nesse volume da Revista Brasileira de História, vai entrar aqui. É que saiu agora, eu já tinha feito o programa. Depois, no final, a gente vai para o Ortog, né? A última temática, a gente passa 2 livros do Ortog, se Deus quiser, todo. A Evidências da História e o Regime de Historicidade. Depois vem uma bibliografia complementar que pode ser chamada a qualquer momento para ajudar. Eu não vou passar toda ela agora aqui, para não ficar muito longo, mas vocês vão ver que eu vou estar sempre referenciando. Não percam esse plano de ensino, tá? Ele está ali no Moodle, quem tem impressora imprima, quem não tem, deixe salvo de acesso fácil no seu computador ou no seu celular, porque 2 por 1 eu vou estar retomando esse plano de ensino. No Meet amanhã eu falo um pouco da bibliografia complementar, se vocês acharem necessário. Agora eu vou parar, porque já está com 28 minutos, vai ficar muito grande. Bem-vindos à Teoria da História 2, 2021. Vocês estão de parabéns não ter desistido. Uma qualidade que eu admiro muito nas pessoas é a resiliência, né? Matar no rosto do peito, né? E tentar mais uma vez, quer dizer, não desistir do curso de História nesse momento. O pessoal que trancou ano passado e está voltando agora, parabéns por estarem voltando, por não desistirem do curso. Vai ser um ano que a gente vai trabalhar assuntos muito legais. Para mim, estar aqui com vocês, mesmo de forma virtual, é uma alegria, é um alívio, sabe? Por uma das coisas que eu gosto nessa vida é de conversar com vocês, de discutir com vocês, a gente refletir juntos sobre a profissão que a gente escolheu e as grandes potencialidades que essa profissão tem e também, claro, os muitos limites, né, de um estudo cientificamente conduzido. É muito mais fácil ficar batendo boca no Facebook. Agora, produzir conhecimento histórico rigoroso é difícil para dedéu e a gente tem que ser muito bem treinado
nessa profissão para conseguir fazer direito, tá bom, gente? Então, bem-vindos, força e amanhã, eu estou gravando isso na segunda, amanhã, terça-feira, nos encontramos presencialmente, tá bom? E se você está vendo depois do nosso encontro, depois do nosso encontro presencial, né, que eu vou deixar tempo para vocês verem essa minha primeira explicação, vocês podem anotar as dúvidas e no próximo encontro presencial já tirar as dúvidas comigo, tá bom? Vai ser sempre um texto por semana, tá? Eu botei 2 porque eu já quis deixar preparado para as 2 próximas semanas. Mas a leitura obrigatória para a semana que vem é o Ginsburg e para outra semana, aí que é o Iggers, os desafios do século XXI em historiografia, tá bom? 30 minutos, tá? Deu. Beijo.